Dá uns 3 abraços aí, quem está do seu lado. Fala que bom que você é pentecostal. O pastor Nobuio que disse que quem vem no culto da noite é pentecostal, né? Então fala que bom que você é pentecostal e está aqui essa noite. Glória a Deus. Você pode se sentar. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. E eu gosto muito quando, na verdade, nós não gostamos de ser confrontados, né? Mas eu gosto muito quando eu estou meditando e alguma palavra de Deus vem ministrar o meu coração e me confrontar. A Bíblia diz que quando você confrontar um sábio, você faz dele ainda mais sábio. Mas quando nós confrontamos um tolo, a gente faz dele o nosso inimigo. Mas essa manhã, enquanto eu estava meditando no texto aqui, na história de Lázaro. Alguém aqui não conhece a história de Lázaro? Todo mundo conhece a história de Lázaro. E nessa manhã, enquanto eu estava meditando nessa história, a palavra não foi de confronto. A palavra foi de esperança. Então eu sei que você tem algum pedido especial. Nós oramos aqui por milagres, nós oramos aqui por coisas que nós desejamos. Essa palavra também, esse último louvor que nós cantamos, diz que a última palavra, que a última resposta vem da parte de Deus. E eu sei que você veio aqui procurando algo da parte de Deus. E eu quero te dizer que você vai encontrar. Você crê nisso? Eu quero dizer que o que você veio buscar da parte do Senhor, Ele vai te entregar. Eu não combinei com a pastora Mitch, mas ela falou sobre milagres, o louvor fala sobre milagres, e eu vou falar também nessa noite sobre milagres. Quantos aqui tem algum milagre que está esperando da parte do Senhor? Eu tenho muitos milagres, eu tenho muitos. E aí, por vezes, quando nós estamos cheios de esperança, nós até nos abdicamos de vir ao altar, de pedir pelos nossos milagres para declarar cura e restauração e prosperidade, portas abertas sobre a vida dos nossos irmãos. Então nessa manhã, eu fui restaurado na minha esperança. E eu sei que você vai sair daqui essa noite também, restaurado e renovado nela. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Eu quero ler os primeiros versículos com você. João capítulo 11, do versículo 1 ao 6. João capítulo 11, versículo 1 ao 6. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero dizer que o maior desafio enquanto você espera no Senhor, a maior dificuldade do ser humano é lidar com a espera. Eu não sei se com você é assim, mas quando nós estamos esperando algo da parte de Deus, ainda mais quando isso parece ser muito urgente, parece que Deus demora em responder as nossas perguntas, parece que Deus demora em abrir uma porta para que a gente entre, e as coisas parecem ficar muito difíceis. Eu quero te dizer nessa noite que independente da agilidade que você espera dele, Ele há de realizar. E por mais que pareça que Ele não está ouvindo a sua voz, por mais que pareça que Ele não está ouvindo o seu clamor e que Ele não se importa com o milagre que você está esperando, Ele manda te dizer o que está lá em Salmos 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei se você está esperando uma cura, eu não sei se você está esperando a restauração da sua família, eu não sei se você está esperando, como eu, a restauração dos seus familiares, que eles se reencontrem com Jesus, ou a restauração da sua aliança. Eu não sei o que você está procurando, mas eu quero te dizer, se você esperar no Senhor, se você aquietar o seu coração, como o salmista nos orienta, e você saber que Ele é Deus, se você se lembrar de que Ele é Deus, Ele virá em teu favor. Você crê nisso? Amém? João capítulo 11, versículo 1 ao 6. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que havia derramado perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui essa noite declarando
que nós sujeitamos toda a nossa petição, todo o nosso coração, tanto o anseio da nossa alma, e abrimos o nosso coração para receber a revelação da Tua palavra. Nós declaramos em nome de Jesus que nessa noite o Senhor vai cravar no nosso espírito as verdades que o Senhor tem acerca do nosso futuro e frustrar todo espírito de indignação, todo espírito de contenda dentro do nosso coração, crendo que nós veremos os milagres do Senhor se realizar nas nossas vidas. Nós cremos e declaramos, ó Pai, que os Teus milagres se estabelecerão na nossa vida. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém? Se você crê que os milagres virão sobre a sua vida, dá mais um aplauso para Ele, em nome de Jesus. Meu irmão, você conhece a história de Lázaro? Você sabe que Lázaro estava doente, pouco depois ele vem a óbito. E aí, depois de 4 dias em que Lázaro faleceu, Jesus chega e realiza um milagre. Se você não sabe, eu já te contei toda a ministração do começo ao fim. Mas essa manhã o Espírito Santo ministrou ao meu coração de uma forma diferente. E ele me fez compreender 4 coisas, 4 ensinamentos acerca da história de Lázaro, que vai se encaixar perfeitamente nos meus questionamentos, nas minhas dores, nos milagres que eu preciso receber e nos seus também. E a primeira coisa que eu consigo compreender com a história de Lázaro é que eu e você, como diz o salmista, nós precisamos acalmar o nosso coração, porque Jesus não está atrasado. Fala para quem está do seu lado como um profeta: acalma o seu coração, Jesus não está atrasado. Mais uma vez, quantos aqui estão esperando alguma coisa da parte de Deus? Levanta sua mão. Quantos aqui estão esperando um milagre da parte dele? Eu também estou esperando um milagre da parte de Jesus. Eu também estou esperando que Ele realize os milagres dentre a minha família, dentre a minha casa e os meus familiares. Agora, de verdade, se você é um ser humano como eu, quantos aqui já pensaram: esse milagre está demorando? Quantos aqui já pensaram: Jesus está demorando, parece que Ele não se importa, parece que Ele não está ouvindo, parece que minha oração não passa do teto. Eu vou acordar às 3 da manhã para orar, porque eu acho que a fila é mais curta. E aí a gente começa a se questionar o porquê é que Deus está demorando tanto para realizar os feitos, porquê é que Deus está demorando tanto para realizar os milagres na nossa vida. E é interessante que a gente tenta colocar o poder de Jesus dentro de uma caixinha. A gente tenta colocar Jesus dentro de um molde que tem um tempo e um espaço pré-determinado para que os nossos milagres se cumpram. É como um gênio que é colocado dentro da lâmpada, e quando a gente precisa de um pedido, nós vamos lá e, eu não lembro se bate ou se esfrega a lâmpada, né? E a gente acha que esfregando a lâmpada, abrindo a caixinha, Jesus vai sair como um gênio e fala: agora você tem 3 pedidos. E a gente tenta colocar Jesus num padrão em que a nossa mente consegue compreender o formato que Ele vai agir. Mas não é dessa forma que Jesus age. Não é dentro da nossa urgência que Jesus vai responder os milagres que nós pedimos. Não é dentro do nosso tempo. Deus, Ele não tem compromisso com a nossa correria. Eu não sei se a mídia colocou: Jesus não está atrasado. Mas quando eu estava meditando essa palavra, eu pensei em colocar um tema. E se eu fosse ministrar na Rede Jovens, eu ia colocar o tema: Jesus não tem nada a ver com a sua correria. Mas não ia ficar legal para o culto de famílias, né? Mas Jesus, Ele não está atrasado. Jesus, Ele nunca se atrasa. A questão é que Ele não se estabelece dentro de um tempo que eu e você determinamos para que o nosso milagre se cumpra, para que as respostas de Deus venham ao nosso coração. E aí, provavelmente você já disse isso, ou você já ouviu alguém dizendo: cara, como que foi sua semana? Não, minha semana foi correria. Essa semana foi corrida, eu não tive tempo para nada. Quando eu vou cortar o cabelo, fazer a barba, a primeira coisa que meu barbeiro pergunta: e aí, Rô, essa semana foi correria? E muitas vezes eu falo: cara, a semana foi correria, nossa, resolvi várias coisas. E a verdade é que às vezes nem foi tão corrido assim, mas a gente se acostumou a dizer que nós estamos vivendo na correria. Eu quero te dizer que a correria não combina com os planos de Deus para você. Se você está vivendo uma correria, acalma o teu coração. Jesus não está atrasado. E aí essa agenda cheia que a gente costuma dizer que tem, ela vira como se fosse um troféu para nós dizermos que estamos fazendo demais até que o Senhor nos abençoe. Nós estamos fazendo a nossa parte na aliança até que Jesus entregue o nosso milagre. Deixa eu te dizer, Jesus não se impressiona com a quantidade de compromissos que tem na sua agenda. Jesus, Ele não se impressiona com a sua capacidade de realizar algo.
mas ele se impressiona com o coração que depende dele. Ele se impressiona com alguém que deposita a sua fé, a sua esperança e a sua confiança nele. Ah, pastor, mas eu estou correndo para dar o melhor para a minha família. Eu estou correndo porque eu tenho célula num dia, eu tenho reunião de 12 no outro dia, eu tenho que estar na igreja no outro dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer. Ok, está tudo bem, não tem problema. Não tem problema você ter uma agenda cheia e tarefada, mas quando essa agenda costuma conflitar com a sua dependência e colocar diante do Senhor aquilo que Ele pode executar e realizar, e você começa a achar que é pela força, que é pelo seu intelecto, que é pelo seu agir, as coisas não dão certo e o milagre parece mais distante do que quando você começou a pedir. Faz sentido? E aí, Jesus, meu irmão, Ele é incrível em nos ensinar muitas coisas. Na verdade, a palavra ela vai ensinar tudo que eu e você precisamos saber a respeito do tempo dele. E Jesus, que tinha o plano, que tem o plano de salvar o mundo inteiro, fazia muitas coisas, pregava o dia inteiro, realizava curas e milagres. Ainda assim, Jesus não vivia na correria. Fala para quem está do seu lado: Jesus não combina com a correria. Jesus não te quer na correria. Jesus não tem nada a ver com a sua correria. Jesus, ele tinha um mundo inteiro para salvar, e ainda assim ele tinha tempo de dedicação em oração, em dependência do Pai, para entender o agir do Senhor, os milagres que o Senhor usaria para Jesus realizar aqui na terra. Eu quero te dizer que tanto o milagre que você precisa receber, quanto o milagre que Deus vai usar você para realizar, não depende do quanto você sabe, não depende do quanto você realiza, mas depende do quanto você confia que Ele é poderoso o suficiente para realizar na sua vida. Você crê nisso? Então dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Jesus não combina com a minha e com a sua correria. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender é acalmar o nosso coração. Isaías 40:31 vai dizer: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Jesus não quer que você viva na correria, meu irmão. Jesus quer que você voe alto como águia. Jesus quer que você corra de verdade em direção ao que Ele tem para você, a que Ele quer te entregar, mas que você não se canse. Ele quer que você caminhe, mas que você não se fadigue demasiadamente. Mas Ele quer que você esteja com o seu coração dependendo dEle, porque enquanto o milagre não se realiza, você descansa naquele que te guarda. Você crê nisso? Jesus não tem nada a ver com a sua correria, Ele não combina com a correria. Jesus, ele poderia ter criado, Deus poderia ter criado o mundo num dia só. No estalar de dedos, Ele podia fazer toda a criação que levou 6 dias ser criada. Mas Ele criou em 6 dias para demonstrar que há um processo. E no 7º dia Ele descansou. Talvez o que está faltando para que o milagre que você deseja se cumpra na sua vida não é fazer mais, mas é confiar mais que Ele é poderoso para realizar os milagres que você precisa. Não se trata das nossas habilidades, não se trata do quanto nós podemos e do quanto sabemos, mas do quanto nosso coração se deleita e descansa na presença dEle. Lázaro, ele era amigo de Jesus, assim como Marta e Maria. Você leu aqui comigo. Lázaro, ele era amigo de Jesus, ele conhecia Jesus, ele sabia o que Jesus fazia, ele sabia que Jesus era poderoso para realizar, assim como Marta e Maria. E aí, quando Lázaro estava doente, Marta manda alguns mensageiros avisar Jesus: olha, o seu amigo a quem tanto amas, aquele amigo que você tanto valoriza está doente, não demore, venha depressa. Porque Maria, Marta e Lázaro sabia que o poder de Jesus curaria a vida de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro sabiam do poder que tinha em Jesus. E então eles pediram para que Jesus viesse. E eles descansaram no Senhor por 2 dias. Até que Jesus viesse para realizar o milagre na vida de Lázaro. Mas uma coisa que Lázaro ensina para mim e para você nessa noite é que quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus não se desesperou em realizar o milagre. Talvez Marta e Maria, conhecendo Jesus, estavam desesperadas. Meu Deus, será que Jesus vai chegar a tempo? Será que Jesus vai chegar a tempo de trazer cura para o meu irmão?
Será que Jesus vai chegar a tempo de realizar o milagre? Será que Jesus é capaz? Será que Jesus sabe o que está acontecendo? Será que Jesus está no controle da minha vida? Será que Jesus está no controle da minha casa? Será que Jesus guarda o meu irmão? E aí no versículo 18, vai dizer o seguinte: ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. 15 estádios é mais ou menos 3 quilômetros. Qualquer pessoa saudável anda 3 quilômetros em pelo menos 40 minutos, 1 hora. Então, do lugar onde Jesus estava até a concretização do milagre na vida de Lázaro, levava cerca de 40 minutos, talvez 1 hora, pouco tempo. Mas do versículo 6 para o versículo 7, meu irmão, se você ler depois, a gente leu só até o 6, vai dizer que depois que Jesus é notificado sobre a condição de Lázaro, ele decide ficar mais 2 dias em Betânia. E a Bíblia não vai dizer que Jesus ficou em Betânia para realizar outros milagres. A Bíblia não vai dizer que Jesus ficou em Betânia porque ele estava com uma agenda lotada, porque Jesus estava na correria. Ele simplesmente decidiu ficar em Betânia por mais 2 dias. E aí talvez a gente olhando para Jesus fala: meu Deus, mas eu estou na igreja, eu estou na célula, eu estou ministrando célula, e eu estou pedindo para Jesus está tão pertinho, Jesus está tão aqui pertinho, e parece que ele decidiu esperar 2 dias, esperar 1 semana, esperar 1 ano, esperar 10 anos para realizar o meu milagre, esperar 18 anos para realizar o meu milagre, mas Jesus parece estar tão perto. Será que Jesus se esqueceu de mim? Eu vou acordar às 3 da manhã para orar. A fila é mais curta. Talvez Deus me ouça, porque Ele está muito atarefado. Talvez Deus não dê conta. Talvez Deus não está no controle de todas as coisas. Afinal, são 8 bilhões de pessoas no mundo para Ele ouvir. Já pensou? Eu vou acordar às 3 da manhã. Eu vou fazer um movimento de oração, porque talvez Ele me ouça. Jesus estava a cerca de 3 quilômetros. Fala, 3 quilômetros. Jesus estava a cerca de 3 quilômetros do milagre, da cura que Lázaro precisava. Qual é a distância que você está de Jesus para que o milagre se cumpra na sua vida? Será que um pouco mais de 3 quilômetros? Será que é o intervalo de 1 semana, que é o tempo que você vem ao culto procurar por mais dele? Será que é o intervalo de 1 célula? Será que é o intervalo de uma mensagem que o seu líder te manda, perguntando como é que você está, e aí você chega mais perto de Deus? Mas assim como o Espírito Santo trouxe esperança para o meu coração nessa noite, eu quero te dizer que não importa se Jesus está a 3 quilômetros, se Ele está a 1 metro, ou se Ele está a distância de quilômetros. Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você precisa. E se você confiar nele, meu irmão, levante suas mãos o mais alto que você pode. Ele pode entregar o milagre para você ainda essa noite. Essa noite você pode receber uma mensagem. Essa semana você pode receber uma ligação. Essa semana você pode ser surpreendido. Porque assim como Lázaro levou 2 dias para que Jesus chegasse e resolvesse o problema dele, Jesus no estalar de dedo pode resolver a sua situação. O que você precisa fazer? Acalmar o seu coração. Então a primeira coisa que Lázaro ensina para mim e para você é que eu e você precisamos ter o nosso coração calmo, tranquilinho, relaxe. Deus está no controle da sua causa. Medir o agir de Deus com a régua do nosso tempo é querer limitar o poder de Deus, é querer limitar o agir do Senhor. Eu tenho alguns testemunhos para dar, mas o tempo não vai permitir. Mas eu e você, nós não podemos falar para Deus: Deus, o Senhor vai realizar essa semana. Se o Senhor fizer essa semana, eu vou realizar alguma coisa. Acalma o teu coração, confia nele, que o mais Ele vai fazer. Filipenses 4:6 vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, de súplicas e ações de graça. Você quer ver o milagre se estabelecer na sua casa? Você quer ver o milagre se estabelecer na sua família? Ore, se necessário, suplique, mas não deixe de agradecer, crendo que o milagre vai se estabelecer diante dos seus olhos. Você crê nisso? Então
Então dê mais um aplauso a Ele, em nome de Jesus. A segunda coisa que a história de Lázaro ensina para mim e para você é que um Deus que tudo criou, Ele não sabe errar o tempo da promessa. Um Deus que tem o universo nas suas mãos, um Deus que te formou no ventre da sua mãe, Ele não aprendeu a errar, não tinha ninguém que pudesse ensinar Jesus a errar. Não tinha ninguém que fosse um exemplo de atraso para Jesus. Então Ele não está tardando em cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Jesus não aprendeu a errar. Jesus não sabe errar o tempo da promessa. Então eu queria convidar você essa noite a não se deixar, a não deixar se convencer pelos seus maus pensamentos, em que sejam contrários ao cumprimento da sua promessa, ao estabelecimento do milagre na sua vida. Quando Jesus chega em Jerusalém, depois desses 2 dias, depois do versículo 7, a Bíblia vai dizer que Jesus esperou 2 dias, então Ele chega até Jerusalém. Depois que andou 3 quilômetros, chegou ali. E aí vai dizer que Marta sai correndo quando ela sabe que Jesus está chegando. Ela vai correndo e chega até Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor cumprisse as minhas expectativas, o meu milagre se cumpriria. Se o Senhor tivesse vindo quando eu pedi, se o Senhor tivesse realizado quando eu declarei, quando eu fiz um voto, quando eu clamei pelo Senhor, as coisas seriam melhores na minha vida. Quantos já pensaram isso? Só eu? Só eu pensei que se Jesus agisse conforme a minha vontade seria melhor para mim? E aí Marta, cheia de expectativa em que Jesus pudesse realizar mais alguma coisa, chega diante dele e fala: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E de verdade, irmão, eu não menosprezo a dor de Marta e Maria. Eu, graças a Deus, eu não sei o que é perder um irmão. Eu não sei qual é a dor de perder um ente querido. Eu não imagino a dor que Marta estava sentindo. Mas eu sei o que é esperar pelo Senhor. Eu sei o que é esperar por uma resposta do Senhor e ela levar tempo. Eu sei o que é viver cumprindo o que Deus mandou, pregando o que Deus mandou pregar, ouvindo o que Deus mandou ouvir e não ver o milagre dele se estabelecendo na minha vida. Por muitas experiências, dentre elas, a que eu mais demorei ver se cumprido na minha vida levou 2 anos. Uma resposta simples, algo simples que Deus podia no estalar de dedos se cumprir. O meu coração ficou inquieto por 2 anos, esperando para que o Senhor fizesse. E por muitas vezes eu pensei como Marta: ah, se o Senhor me ouvisse. Ah, se o Senhor realizasse agora que eu estou precisando. Se o Senhor abrisse essa porta, se o Senhor realizasse agora, como a minha vida seria melhor. Porque na minha pequenez eu não conseguia compreender os planos extraordinários do Senhor. E com Marta e Maria foi assim. Agora, pensa na indignação que eles tinham, sendo amigo de Jesus, pessoal, caminhando com Jesus, sabendo que Jesus estava pertinho. Jesus não foi atender o milagre deles. E aí eu imagino o pensamento de Marta: como que o Senhor não podia vir? Por acaso o Senhor estava na correria? Por acaso o Senhor estava muito atarefado, que o Senhor não podia andar 40 minutinhos para realizar o meu milagre? Eu imagino e entendo a frustração de Marta, eu entendo a frustração de Maria, mas o que eles não sabiam é que o tempo de Jesus, o tempo do realizar e o tempo do agir dele, não era para que essa morte se perpetuasse, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado através da família deles. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, o milagre que você espera não é para que a sua vida atrase, não é para que a sua vida demore, não é para que os planos do Senhor se cumpram depois de um tempo, mas é para que os planos do Senhor sejam glorificados quando o milagre se estabelecer dentro da sua casa. É para que os milagres do Senhor venham trazer a glorificação que é para Ele, quando Ele desatar uma prosperidade nos seus negócios, quando Ele abrir uma porta de emprego para você. Essa fome, esse desemprego, essa escassez não é para te paralisar, não é para te envergonhar, mas é para glorificar o nome do Senhor. Agora, compreender a frustração e a indignação de Marta e Maria é ok.
Mas entendendo a história de Lázaro, eu e você não podemos nos dar o luxo de viver da forma que Marta e Maria viviam. Nós precisamos aprender que Jesus não se atrasa em cumprir as promessas dele na nossa vida. No versículo 4, Jesus declarou: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado por meio dela. No cenário seguinte, quando Jesus chegou 4 dias ali depois, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Já havia 4 dias que Lázaro havia falecido. E os judeus acreditavam que depois de 3 dias que uma pessoa morria, a alma deixava o corpo. E aí para eles nada fazia sentido Jesus chegar depois do 3º dia. Não combinava Jesus chegar atrasado para cumprir um milagre. Afinal, Jesus não cumpriu a expectativa do coração de Marta e Maria e dos judeus que estavam ali amparando e consolando a família de Lázaro. Muitas vezes Jesus vai frustrar a sua expectativa para ele mostrar que é ele que está no controle da sua vida. Quantas vezes Deus frustrou a minha expectativa? Talvez eu não teria dedos nas mãos para contar quantas vezes eu fui frustrado, mas também não teria dedos nas mãos e nos pés para falar quantas vezes o Senhor me surpreendeu, porque a vontade dele que se cumpriu depois era muito melhor do que a que eu queria para aquele momento. Talvez o milagre que você quer é para trazer uma cura para você, mas o milagre que Deus quer te dar é para glorificar, porque quando ele curar você, ele vai usar você para curar os outros. Ah, você não está crendo nessa palavra, irmão? Levante suas mãos. Quando Deus curar você, quando Deus abrir as portas para você, não é para essa bênção parar em você, mas é para lá ir adiante. Então na mesma dor, no mesmo milagre que você está aqui nessa noite pedindo para Deus, Deus pode usar você como uma porta para realizar sobre a vida de outros. Dá um aplauso ao Senhor se você crê nessa palavra, em nome de Jesus. Nesse cenário aqui, meu irmão, enquanto havia de um lado de Marta e Maria uma expectativa muito grande para que Jesus fizesse algo, de outro lado Deus já tinha tudo planejado. Fala para o irmão que está do seu lado: do outro lado, Jesus já tem tudo planejado. De um lado estava Marta e Maria esperando aqueles 2 dias para que Jesus viesse e curasse a enfermidade de Lázaro antes de Lázaro falecer. Jesus já estava esperando, Marta e Maria já estavam esperando que Jesus viesse nesses 2 dias e que Lázaro nem passasse pela morte, mas que ele fosse curado. E aí Jesus frustrou a expectativa deles, e eles começaram a ficar angustiados, porque então Lázaro ia morrer. Mas de um lado, enquanto havia uma preocupação no coração de Marta, Maria e Lázaro, de um outro lado, havia Jesus declarando: essa dor, essa enfermidade não virá para a morte, mas para glorificar o nome do Senhor. Então nessa primeira palavra eu quero te dizer que enquanto você está esperando o seu milagre, Jesus já tem a providência do outro lado. E aí num cenário um pouquinho depois, quando Jesus chegou ali então para realizar o milagre. Jesus não se atrasou para cumprir a promessa na vida de Marta, Maria e de Lázaro. Quando Jesus chega ali diante daquele cenário, quando Jesus chega para realizar o milagre, Marta e Maria falam: agora já não rola mais. A Bíblia vai dizer que Maria nem sai da casa quando Jesus chega. Marta é a única que sai e vai encontrar Jesus perto da gruta ali onde tinham enterrado Lázaro. Maria já estava até com as suas expectativas frustradas. Já morreu, já foi. Mas nesse outro cenário, enquanto Lázaro ainda estava dentro da gruta, quando Lázaro ainda estava morto, quando Lázaro ainda não teve o milagre, a cura e a restauração da vida dele por completo, Jesus estava dando ordens para que Lázaro formasse vida dentro dele e pudesse sair daquela gruta. Enquanto as expectativas de Marta, Maria, Lázaro e todos os judeus que estavam ali estavam em que Jesus só salvasse Lázaro para a vida eterna, como Marta disse aqui: ah, Senhor, eu sei que no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. Enquanto a expectativa dela estava só para a eternidade, Jesus estava falando de cumprir um milagre naquele momento. Então Jesus não só está preparando enquanto você está pedindo, mas como ele já está entrando com a providência para que se cumpra na sua vida. Assim como foi com Lázaro.
Então o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, como Ele disse para mim nessa manhã, é que essa enfermidade que você está passando não vai resultar em morte, mas vai resultar na glória de Deus. Essa falta, talvez, de óvulos dentro do seu ovário, não é para que termine em esterilidade, mas é para que a glória de Deus se estabeleça sobre a sua família quando Ele te entregar um filho. O problema familiar não vai terminar em desonra, mas vai glorificar o nome do Senhor quando a sua aliança for renovada. O problema que você está passando não é para te envergonhar, mas é para glorificar o nome do Senhor. Se você é amigo de Jesus, como Lázaro era, se você é amigo de Jesus, como Marta e Maria, fica tranquilo. Se o seu problema não puder ser resolvido pelas vias naturais, Ele já vai entrar com a providência para resolver isso de forma sobrenatural. Você crê nisso? Então dá mais um aplauso a Ele, em nome de Jesus. A terceira coisa que eu e você precisamos ter, são pessoas para fazer rolar a nossa pedra. Quando Jesus está ali de frente para aquela gruta, diante do milagre que ia se estabelecer, tudo parecia perdido. Eles não tinham expectativas em que Jesus trouxesse Lázaro à vida. A única expectativa é que Lázaro ressuscitasse dentre os mortos, depois que Jesus morresse, ressuscitasse e voltasse para nos buscar, como é a nossa expectativa nele também. Marta vai dizer isso para o Senhor. Mas aí, diante do milagre, Deus podendo chegar antes dos 2 dias, Deus podendo realizar um milagre à distância, Deus podendo executar na vida de Lázaro de uma forma sobrenatural, Ele não isenta a responsabilidade dos homens de realizar aquilo que Ele direcionou. Talvez para que o milagre do Senhor se estabeleça na sua vida, seja necessário rolar a pedra, seja necessário tirar a pedra que impede o seu milagre de sair para fora. Eu quero te dizer que quando Jesus faz uma promessa para você, Ele não está gerando algo novo no seu coração, mas Ele está tirando para fora algo que Ele plantou quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Antes mesmo de você nascer, os planos de Deus para você já estavam estabelecidos. Antes mesmo de você nascer, de ser gerado, Deus já tinha promessas estabelecidas a teu respeito. Então quando Ele manda rolar a pedra, quando Ele manda tirar a pedra para que o milagre saísse, Deus não estava gerando o milagre, Jesus não estava gerando o milagre naquele momento, mas Ele só estava dando ordem para que a promessa que havia sobre a vida de Lázaro, a promessa de cura, a promessa de voltar à vida, de restauração, só saísse para fora e ficasse à vista de todas as pessoas. Mas para que isso acontecesse, era necessário ter pessoas que tirassem a pedra. Eu quero te dizer que você precisa caminhar com pessoas que vão tirar a pedra do seu caminho para que o milagre aconteça na sua vida. O versículo 39 diz: determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã de Lázaro: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Nem mesmo Marta, que era amiga de Jesus e conhecia Jesus, tinha expectativa de que algo novo pudesse ser estabelecido. E ela fala: Jesus, não se importa, o tempo do meu milagre já foi, o tempo do meu milagre já passou, vou começar a clamar por outra coisa, porque a salvação da minha casa está demorando muito, então eu vou começar a orar pela salvação da casa dos outros. A prosperidade que eu tanto orava para que o Senhor me entregasse, não está vindo, então esse salarinho aqui está bom, dá para pagar as contas. Senhor, não precisa se preocupar, porque já está fedendo, já faz 4 dias. E aí nem mesmo você acredita nos milagres que o Senhor quer fazer. Vê se tem algum Lázaro fedendo do seu lado. Vê se tem algum Lázaro que parece que faz 4 dias que está morto. Eu ainda perguntei para a Mitya, eu comecei a rir muito quando eu estava preparando essa ministração. Porque quando eu pensei nisso aqui, eu falei: caramba, às vezes a gente é muito... E aí eu perguntei, eu falei: é palavrão essa palavra? Ela falou que não, então se for eu vou colocar na conta dela. Mas eu falei assim, às vezes a gente é meio lazarento, né? Porque lazarento vem da palavra Lázaro, vem do nome Lázaro. Eu falei, às vezes a gente é meio lazarento, a gente está fedendo, a gente quer que as pessoas nem rolem a pedra mais para que o milagre se estabeleça. A gente fala: não, quer saber, me deixa aqui no meu cantinho mesmo.
Não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Afinal, Jesus tem outras coisas para fazer e resolver. E aí, o que Jesus pede para mim e para você? Tem alguém para rolar a sua pedra. Se você não tem ninguém, se você acha que não tem ninguém para rolar a pedra, para que o milagre se estabeleça na sua vida, olha quantas pessoas tem aqui para rolar a sua pedra. Pergunta para quem está do seu lado: se acontecer alguma coisa, você rola a pedra para mim? Você me ajuda? Você ajuda o meu milagre a se estabelecer? Eu e você, meu irmão, precisamos ter pessoas que vão rolar essa pedra, para que o milagre, para que a cura se estabeleça na minha vida e na sua vida. Parte do cumprimento das nossas promessas tem a ver com quem você decide caminhar. Parte do milagre na sua vida, do milagre que você veio aqui na frente orar, clamar para que ele aconteça, parte dele define com quem você caminha. Parte dele depende com quem você confia o seu coração. Parte dele depende com quem você empresta os seus ouvidos. Depende de quem você caminha para que o milagre se estabeleça. Agora, se você entende que precisa acalmar o seu coração, se você compreende que Jesus ele não se atrasa, mas ele tem um tempo perfeito para o cumprimento da promessa, e você caminha com pessoas que podem rolar a pedra para que o seu milagre seja concretizado, você precisa ter a quarta e última coisa que a vida de Lázaro vai ensinar para mim e para você. Você pode já ficar de pé no seu lugar? Eu tenho mais 4 minutos. Se você compreendeu essa palavra até aqui, uma quarta e última coisa que eu nunca tinha pensado, eu até compartilhei esse finalzinho com a mídia, eu falei, eu nunca tinha pensado em que Lázaro podia nos ensinar algo a respeito do milagre que ele recebeu. Porque eu não sei você, mas toda vez que eu ouvi uma palavra acerca desse texto, ou mesmo ministrei algo relacionado a isso, a gente sempre pende a falar da dependência de Marta, as indagações do coração de Maria, o tempo que Jesus demorou para realizar um milagre. Realmente se Jesus está no controle da nossa situação. A gente sempre parte desse princípio. Mas eu nunca pensei em que o próprio Lázaro pudesse ensinar algo maravilhoso para mim e para você, enquanto estava esperando o milagre se cumprir, ou que nem tinha expectativa porque já estava morto. Mas Lázaro vai ensinar uma coisa poderosa para mim e para você, que vai ser crucial para que o milagre se estabeleça na minha vida e na sua vida também. Sempre que a gente fala sobre um milagre, a gente olha para quem está do lado de fora. Eu vou orar por um milagre na minha casa, eu vou orar por um milagre na minha saúde, eu vou orar por um milagre para que Deus abra uma porta de emprego, para que Deus me dê uma ideia de negócio, eu vou orar por um milagre para que Deus transforme a minha realidade. Mas Lázaro foi o único nessa história que não pediu por milagre algum. Lázaro foi o único nessa história que não estava ansioso, que não estava com expectativa muito alta, ou que não estava murmurando, porque Jesus não chegou a tempo para realizar o milagre que ele precisava. O que Lázaro tem para ensinar para mim e para você é algo muito poderoso. Pelo menos aqui na palavra não tá relatado que Lázaro falou alguma coisa antes dele morrer. Lázaro não murmurou porque Jesus estava atrasando. Lázaro não murmurou e falou, poxa, eu já fiz tanto por Jesus, Jesus comeu na minha casa, minha irmã derramou um perfume caríssimo aos pés dele e enxugou com os próprios cabelos. Nós fizemos tanto por Jesus, fizemos tanto para que o reino dele se expandisse, emprestamos a nossa casa para ele. A Bíblia não vai relatar em nenhum momento em que Lázaro abriu a boca dele para reclamar a demora de Jesus. E infelizmente, naquele curto período de tempo, que Lázaro talvez tivesse até um motivo para reclamar da demora de Jesus, ele foi encontrado pelo Senhor aprovado, porque ele não viu o milagre acontecer, ele não viu a cura se estabelecer sobre ele. Lázaro morreu. A expectativa de Lázaro ser curado foi frustrado. Talvez o milagre que você precisa para você já abriu mão dele, porque você não viu se cumprir até aqui. Eu orei por 10 anos e o meu marido não veio para a igreja. Eu orei por 5 anos, o meu filho não se converte.
Eu estou declarando palavra de vida e de salvação sobre a vida dos meus discípulos, mas eles continuam se perdendo. Lázaro não reclamou em nenhum momento. A Bíblia não vai dizer que Lázaro murmurou ou praguejou porque Jesus estava demorando demais em realizar o milagre dele. E você quer saber mais? Depois que Lázaro recebeu o milagre, depois que Lázaro restabeleceu a sua vida e saiu para fora do sepulcro, para fora daquela gruta onde ele tinha sido enterrado, ele também não chegou para Jesus e falou: poxa, Jesus, o Senhor podia ter sido mais rápido, o Senhor podia ter tido um pouquinho mais de velocidade, ou o Senhor podia ter um pouquinho mais de consideração pela dificuldade que eu estava passando. Lázaro não murmurou enquanto ele esperava, e Lázaro não murmurou quando o milagre dele se estabeleceu, porque ele sabia que tanto o agir quanto o confiar não dependia dele, mas dependia do Senhor. Eu quero te dizer que nessa noite você precisa sair daqui com a sua esperança renovada, tendo o coração como o de Lázaro, que não murmurou enquanto o milagre não aconteceu, mas que quando recebeu a cura, que quando recebeu a restauração da sua vida, entrou para a história e teve o seu nome escrito para a eternidade, para hoje ser um testemunho de salvação e de cura para mim e para você. O que eu quero te dizer nessa noite, antes de nós orarmos, é que se Jesus realizar um milagre na sua vida hoje, talvez você vai se dar muito bem. Talvez, como eu disse, amanhã você pode receber uma mensagem e o milagre começar a acontecer, a cura se estabelecer, ou Deus pode te curar de uma forma sobrenatural. Mas se Ele também não fizer, como diz um louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Para Lázaro, Deus não fez, Jesus não fez, mas passou um tempo em que Jesus realizou. E se Jesus tivesse feito antes, talvez Lázaro seria só mais um, como os diversos milagres que Jesus realizou, mas que não foram contados na história. A Bíblia vai dizer que se todos os milagres de Jesus fossem colocados na Bíblia, não teria espaço, não daria tempo de escrever todos eles. Porque Jesus, apesar de não viver na correria, realizou muitos feitos em nome de Deus, em nome dele mesmo. Agora, se Jesus tivesse antecipado o milagre de Lázaro conforme o desejo dele, conforme o desejo da família dele, ele não estaria sendo um testemunho de cura e de restauração para mim e para você nessa noite. Eu quero te dizer que por mais que pareça que o seu milagre está demorando demais, quando ele se cumprir, ele vai se cumprir, o seu nome, a sua casa, a sua família, não é que você vai ser glorificado, porque ele não divide a glória com ninguém, mas o seu nome será usado, como diz lá em João 11:4, essa enfermidade, essa luta, essa espera desse milagre, não veio para a morte, não veio para te frustrar, não veio para te paralisar, mas veio para glorificar o nome do Senhor. Se você crê nisso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e começar a adorar o Senhor. Como diz em Filipenses 6, conforme nós lemos, se você quer que o milagre se estabeleça na sua vida, ore ao Senhor, suplique a Ele se necessário, mas também agradeça crendo que por mais que não seja no seu tempo, o milagre dele vai se estabelecer na sua vida e vai glorificar o nome do Senhor quando isso acontecer. Se você crê nisso, comece a adorar o nome dele. Mestre, eu preciso de um milagre.